Olá, hoje a gente vai conhecer a história verídica do espírito de Gerald, que está contida aqui no livro Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, da médium Vera Lúcia Marinzec, sempre assessorada pelo espírito Antônio Carlos, que é o seu mentor. Ele que ajuda essa conexão dos espíritos para eles poderem se comunicar, trazer as mensagens dele. Então, Antônio Carlos, mentor de Vera Lúcia Marinzec, que ajuda nesse livro, Se Eu Pudesse Voltar no Tempo. E a Vera Lúcia Marinzec fala sobre essas histórias que são verídicas e emocionantes, que esclarecem como devemos enfrentar os malefícios do vício e evitar que a droga se instale em nossa vida, desviando-nos da felicidade e destruindo nossas esperanças. Ela fala, ajudam-nos ainda esses relatos, ainda a entender que o tempo, esse presente do Pai Celeste, não volta mais, restando-nos apenas colher o resultado das nossas escolhas. Então aqui nesse livro são relatos de espíritos que desencarnaram por conta dos vícios das drogas. São relatos emocionantes. E hoje a gente vai conhecer a história do Gerald, o suicida Gerald. Vamos conhecer a história dele, cheia de ensinamentos, como sempre. Ele inicia. Eu estava sentado num banco de uma pracinha perto da minha casa. Tinha no bolso a seringa e a cocaína. Dose tripla. Tudo preparado para dar fim à minha existência. Eram 3 horas da madrugada. Não havia ninguém por ali. O silêncio chegava a incomodar. Embora decidido, fiz uma retrospectiva da minha vida. Minha família era numerosa, éramos muitos irmãos. Sempre fui um incompreendido, exclamei baixinho. Acho que ninguém gostou ou gosta de mim. O fato é que fui revoltado e sem causa. Se não gostavam de mim, tinham motivos. Fui revoltado, briguento, delatava os meus irmãos, não gostava de estudar, nem de trabalhar. Além de estar sempre brigando, fazia os outros brigarem. Também era invejoso, tinha ciúmes de um irmão por ser bonito, do outro por ter se casado com uma moça rica, de uma das minhas irmãs de ser a preferida do meu pai, e etc. Era infeliz e queria que todos fossem. Minha mãe tentava conversar comigo, mas eu respondia com agressividade e até ela me evitava. Escondido, passei a fumar, fui expulso de escolas, bebia, mas não gostava muito, sofria a ressaca. Meus companheiros eram afins, revoltados, e estávamos sempre nos ofendendo. Era inquieto e insatisfeito. Comecei a me envolver com drogas, por farra, por rebeldia, para ver se os meus familiares sofrerem. No começo eu não gostei, me fazia mal. Nessa época em que comecei a me drogar, quase todos os meus irmãos estavam casados e com filhos. Minha mãe sonhava para mim um bom casamento. Sei agora que dificilmente alguém de boa índole se envolveria comigo. Minha mãe ficou doente, com câncer, e sofreu muito. Mesmo com ela doente, quando tentava me aconselhar, eu era grosseiro. Meus irmãos se revoltavam comigo, eles a amavam muito. Era muito boa mãe. Mesmo trabalhando muito, arrumava tempo para nos dar atenção. Eu não queria vê-la sofrendo e saía muito de casa. E quando ela foi para o hospital, não fui visitá-la.
e passei a me drogar mais. Gerald, disse meu pai, estamos tendo muitos gastos com a doença da sua mãe. Trabalhe e ganhe o seu dinheiro porque não vou lhe dar mais mesada. Saí reclamando e para ter dinheiro, trafiquei. É muito fácil ser traficante. Pegava a mercadoria, a droga, com uma pessoa e entregava aos usuários alguns pacotinhos. Cheguei a fazer ponto perto de uma escola. Vendia aos que me procuravam. Cheguei até a oferecer a muitos jovens, sem entretanto insistir. Mamãe desencarnou. Fui vê-la no velório. Estava muito diferente, nem parecia ela. Chorei. Estava com vontade de xingar e tentei me controlar para não gritar alto a minha revolta. Minha irmã veio me abraçar. Eu a empurrei. Meu cunhado, que nunca gostou de mim e tinha motivos, pois sempre impliquei com ele infernizando os dois quando namoravam, me segurou pelo braço e me ameaçou. Não empurre a minha mulher e comporte-se, senão lhe dou uns socos. Saia, Gerald. Por favor, saia daqui. Respeite a mamãe morta, pediu um dos meus irmãos. Saí e fui para casa. Dei chutes nas paredes, nos móveis e me machuquei. Meu tornozelo doeu muito e pedi para um amigo me levar para o hospital. Tive de engessar o pé. Meu pai sentiu muito a desencarnação da minha mãe. Organizou tudo para ficarmos em casa. Voltou a me dar dinheiro, não era muito, mas eu gastava todo em drogas e farras. Quando vinham alguns dos meus irmãos em casa, eu saía. Eles sabiam que eu traficava e tinha receio de que fosse preso, mas não fui. Depois que a minha mãe desencarnou, trafiquei menos e com mais discrição. 2 anos depois que mamãe nos deixou, meu pai faleceu de repente por uma doença do coração. Fiquei sozinho em casa. Dias depois do enterro do papai, 3 dos meus irmãos vieram conversar comigo. Gerald, vamos dividir os bens que papai nos deixou. Esta casa ficará em comum. A fazenda será dividida e caberá uma área pequena para cada um de nós. E você terá de trabalhar porque nenhum de nós lhe dará dinheiro. Se você quiser vender a sua parte, Gerald, eu estou disposto a comprar, ofereceu outro. Não vendo, não dou e não quero esmolas de vocês. Respondi e os xinguei. Foram embora. Nem fui trabalhar e nem saí de casa. Fui vendendo tudo o que nela havia. Móveis, roupas, eletrodomésticos, para consumir drogas. Passei mal. Desmaiei quando estava num bordel. Fui levado para o hospital, não pelo excesso de drogas, mas por outro motivo, pneumonia. Fiquei internado, avisaram a minha família. Minhas irmãs vieram me visitar, mas eu não as tratei bem. Não precisam vir me visitar, prefiro meus amigos, falhei olhando-as cinicamente. Que amigos? Você tem algum? O que tem são companheiros de farra, disse uma delas. Eu não gostava da minha família. Acho que não gostava de ninguém. Fiz muitos exames e tomei muitos remédios. Depois de 5 dias internado, tive alta. Voltei para o hospital 2 semanas depois, doente novamente. O médico veio me ver. Seus exames ficaram prontos. Você está com AIDS. Ri e disse debochado. Por que o senhor está fazendo essa cara de preocupado? O doente sou eu? Vai para o inferno com a sua piedade. O médico saiu do quarto. Melhorei e pude sair do hospital 2 dias depois. A empregada de uma das minhas irmãs
fez uma faxina em casa. Meus irmãos abasteceram-na, compraram televisão, geladeira e fogão. Não agradeci. Quando numa tarde uma cunhada veio me ver e trouxe bolo e bolacha, tratei-a com grosseria. Mas mesmo assim, um deles sempre me trazia alimentos. Estava me sentindo mal, não sabia se adquirir a AIDS por relações sexuais ou por seringa contaminada. Contei aos meus amigos que estava doente. Tive vontade de não dizer e transmitir o vírus a todos. Mesmo nos ofendendo mutuamente e brigando, sempre ficávamos juntos. Eles não me abandonaram. Continuamos a nos encontrar. Por nos sentirmos excluídos e para não ficarmos sozinhos, nos tolerávamos. Eu estava febril, com dores e falta de ar. Pneumonia de novo, concluí. Tinha ouvido dizer como a doença evoluía e imaginei que eu iria sofrer. Vou me suicidar, assim eu me livro de tudo isso e ainda deixo os meus irmãos com remorso, pensei. Decidido a praticar este ato imprudente, concluí que iria morrer por uma overdose. Vendi os eletrodomésticos que os meus irmãos trouxeram, adquiri cocaína, troquei de roupa, tomei um remédio para baixar a febre, fui para a pracinha e xinguei Deus. Ainda bem que você, Deus, não existe. Já o ofendi muitas vezes e nunca se defendeu. Apliquei uma dose tripla de cocaína e esperei. Senti dores, parecia que eu ia estourar. A dor aguda no peito me sufocava e não passava. Tive um infarto. Achei que a morte estava demorando demais. Será que não tomei cocaína suficiente? Pensei. Depois não consegui mais pensar direito. A dor era muito forte e não conseguia compreender onde eu estava, pois ora era penumbra, ora escuridão. Estava jogado no chão e não conseguia me levantar. Passei a sentir sede, fome, frio, falta das drogas e muito medo. Então, Gerald, gostou de morrer? Parou de xingar o Todo-Poderoso? Eu escutava, mas eu não conseguia ver direito quem falava. Via vultos estranhos. Muitos, além de me ofender, chutavam-me e me davam socos. Estou louco. A droga me enlouqueceu, exclamava desesperado. Não consigo descrever com detalhes esse período. Somente me lembro com mais nitidez da dor forte que não passava, das humilhações, do cheiro ruim e que senti muito medo. Acho que ali o sofrimento é tanto que não dá para comparar com os padecimentos que se tem enquanto encarnado. É muito triste. É esse, escutei um homem falar. Ele e um outro me pegaram pelos braços, causando-me mais dores ainda e me levaram. Aqui está. É um farrapo, disse o homem. Fui levado para um local mais claro e quente. Reconheci a casa. Tinha ido lá algumas vezes quando encarnado. Era a residência de um senhor que era médium e que atendia as pessoas numa área do quintal. Esse lugar não tinha nome específico. Nós o chamávamos de terreiro de macumba. Lá, seus frequentadores faziam o bem para quem pedia e pagava sem importar se iriam prejudicar a outrem. Gerald está péssimo. Se você nos trouxer o que pedimos, vamos aos poucos cuidar dele, disse o homem encarnado que era chamado de o dono do terreiro.
favor, traga, eu estou sofrendo, eu pedi. Pelos fluidos que eu recebi dos encarnados presentes, eu melhorei o meu raciocínio. Trago tudo, mas ajude o Gerald, rogou o meu amigo. Esse companheiro era frequentador do terreiro. Fora ele que me levara lá quando encarnado. Costumávamos nos drogar juntos. Nunca imaginei que ele gostasse de mim a ponto de querer me ajudar. O que pediram custava caro. Olhei para ele com gratidão e eu vi que estava bem mais velho. Escutei-o comentando com a pessoa que estava sentado ao seu lado. Sonhei com Gerald. Eu o vi no meu sonho, sujo, maltratado e deitado na lama. Fiquei com essa cena na cabeça e, para ter sossego, eu vou ajudá-lo. Ele se preocupou comigo, achou que eu estava sofrendo, foi ao terreiro e pediu para eles me ajudarem. Um desencarnado que lá estava falou para mim com grosseria: "Você morreu, tá mortinho, é um defunto fedido. Por isso, trate de entender, você faleceu naquela madrugada na praça. Seu corpo foi pro cemitério e você, que agora é um espírito, um desencarnado, foi levado para onde mereceu, pro umbral, num vale que agrupa párias, desordeiros e covardes. E a sua morte foi há muito tempo. Anos se passaram. Entendeu?" "Sim", respondi. "Ajude-me, por favor." "Gostamos de humildes. Seu amigo paga e nós o ajudamos. Vou tirar um pouco da sua dor. Tome isto." Tomei uma água com gosto esquisito, mas eu me senti melhor. Agradeci. Eles me levaram para o local onde eu estivera antes, mas me deixaram sentado e encostado numa pedra. "Aqui está uma garrafa com água e remédio. Tome devagar, porque só lhe traremos outra daqui 7 dias." Embora sofrendo muito, eu estava melhor porque eu entendi o que estava acontecendo. Morri, mas eu continuava vivo. Se eu não tinha acabado com a morte do meu corpo, Deus também devia existir. Comecei a sentir remorso por tê-lo xingado, por ter sido tão antipático e por ter feito o que fizera. Roguei para que aquele meu amigo não desistisse de me ajudar. Ele não desistiu e aqueles desencarnados que trabalhavam no terreiro continuavam vindo me trazer água e me levaram várias vezes ao terreiro, onde eu me sentia melhor. Consegui entender tudo o que aconteceu comigo e as dores, embora fortes, eram mais suportáveis. Comecei a pensar muito em minha mãe. Como eu queria vê-la e lhe pedir perdão, eu exclamava com sinceridade. E a vi. Numa tarde, mamãe aproximou-se de mim, viera com outras pessoas, me abraçou com carinho, eu só consegui chorar. "Meu filho." Depois de minutos abraçados, ela me disse: "Filho, você está mesmo arrependido? Quer ser perdoado?" "Sim, minha mãe, rogo perdão." "Então venha comigo. Vamos levá-lo para um hospital onde se tratará", disse a minha mãezinha. "Hospital, mamãe? Aquele que eu conheço? Mas lá eles não cuidam somente dos que têm corpo carnal?" Perguntei admirado. "Na espiritualidade, meu filho, existem muitos lugares. A vida continua, sem saltos.
O local para onde vamos levá-lo é um hospital somente para desencarnados que foram imprudentes e se suicidaram. Queria que a senhora avisasse o meu amigo lá no terreiro, eu pedi. Vou avisá-lo, respondeu mamãe. De fato, mamãe foi ao terreiro e disse a eles que havia me socorrido, que eu estava bem, e agradeceu ao meu amigo. Trataram-me com carinho no hospital. Limpo, medicado, dormi tranquilo. Acordei com dores ainda, mas conseguindo raciocinar. Foi uma recuperação lenta, em que senti muitas tristezas e remorso. Eu chorava muito. Enquanto estive no umbral e no hospital, senti falta das drogas, mas sofri mais com as dores do peito e pelo corpo. Essas eram intensas. Socorrido, tive de lutar contra outro vício meu, a ociosidade. Até aprendi que fazendo pequenas tarefas esquecia um pouco das dores e eu me sentia melhor. Minha mãe me visitava sempre. Papai começou também a vir me visitar. Ele sofreu muito quando desencarnou. Foi socorrido depois de muito padecer. Mesmo socorrido, sofri. Acho que foi porque demorei para me adaptar a um local de ordem e disciplina, onde se tem horário, deveres e obrigações. Reconheço, porém, que se não fosse assim, não seria um abrigo, seria um caos. O tempo me ensinou a ser grato. Encarnado, tive oportunidade de estudar, mas eu não gostava e não o fiz. Ali naquele hospital comecei a frequentar aulas de conhecimentos gerais, espirituais e evangélicos. Estou me esforçando para aprender. Muitos anos se passaram. Para mim, eles passaram lentos, dando a impressão de terem sido muito mais. Essa colônia onde são socorridos os suicidas não é somente um hospital, é uma escola também. Sou um interno e devo continuar lá até ter de novo a bênção de uma reencarnação. Esse amigo que me ajudou lembrou-se de mim. Ainda está encarnado e já tive a permissão de ir visitá-lo com os socorristas da colônia onde estou. Estou tentando ajudá-lo. Quero instruí-lo para se libertar das drogas ainda encarnado. Sou grato a ele. Comecei a usar drogas, mas por desafio, para confrontar os meus familiares, para escutar. Só faltava essa, Gerald usar drogas. Ou também por estar sempre ocioso, insatisfeito, sem objetivos e por não querer fazer nada de útil, nem estudar e muito menos trabalhar. Fui considerado suicida. Estava doente, com AIDS, e se não tivesse tomado aquela dose excessiva, certamente eu desencarnaria algum tempo depois. Mas me contaminei por imprudência, abusei do meu corpo físico, eu era promíscuo e usei drogas injetáveis. Todos aqueles que abusam de algo que prejudica o corpo carnal são responsáveis pela abreviação do período encarnado. São chamados de suicidas inconscientes. Além de ter agido assim, tomei uma overdose para morrer. Estava no momento em que desencarnei, sendo vampirizado por 3 desencarnados viciados que sugavam os efeitos da droga através das minhas energias. Quando as funções do meu corpo físico pararam, eles me desligaram e me levaram para o umbral, em uma de suas partes onde se concentram os suicidas. Chama-se Vale dos Suicidas. Encontraram o meu corpo morto pela manhã. Minha família tomou todas as providências. Meu enterro foi simples.
acabou para eles o problema. Encarnado, eu tinha certeza de que largaria o vício quando eu quisesse, pois muitas vezes ficava dias sem me drogar. Mas na espiritualidade eu soube que não era como eu achava. Eu estava de fato viciado. Tenho remorso por ter desperdiçado esta encarnação, em que estive entre pessoas diferentes de mim, que me serviram de exemplo. Mas eu não aprendi. Fui um estorvo para eles. É isso que mais me dói, ter perdido a oportunidade. Se pudesse voltar no tempo, queria voltar com o que eu aprendi com o sofrimento, senão de nada adiantaria. Seria rebelde e com certeza agiria errado de novo. Meu plano é conseguir aplicar em outra oportunidade o que eu estou aprendendo aqui no plano espiritual. Tornar-me útil e gostar de trabalhar. Sim, pois quero ser trabalhador e drogas nunca mais. Um relato lindo, com tantos aprendizados do Gerald, onde a gente aprendeu no relato que ele conta aqui das companhias no momento que ele se drogava. Quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando usa entorpecentes, a gente nunca está sozinho. Sempre terão companhias espirituais apoiando essas atitudes, acelerando o nosso processo, como ele fala, de abreviação do corpo físico, porque a gente está prejudicando o corpo físico. Então a gente, de uma certa forma, se torna suicida inconsciente. E como ele fala, né, a morte não transforma ninguém em santo. Da mesma forma que ele estava com dor no peito, aquelas dores agudas, ele fez a passagem e continuou com essas dores por muito tempo. E sentindo fome, sede, por ser tão apegado aos vícios da terra, aos prazeres da terra, ele continuou sentindo essa necessidade. Então olha como é importante a gente trabalhar esse desapego desses prazeres terrenos, dos excessos. Na verdade, o grande problema são os excessos. E como ele fala da oração do amigo dele, como ajudou ele, como é necessário a nossa oração para aquele que faz a passagem, para aquele que parte. É muito importante. E ele conta que no momento que ele se arrepende verdadeiramente, ele é socorrido. Inclusive, ele é ouvido pela mãe dele, que já estava no plano espiritual. Então a própria mãe ajudou esse processo do despertar espiritual do outro lado. Então o arrependimento é muito importante. E a gente sabe que o arrependimento dos erros, ele é importante acontecer aqui, enquanto nós estamos encarnados. E depois muito mais. E que a gente saiba, como ele fala no final, que a gente saiba aproveitar a nossa encarnação, sempre melhorando, se transformando. Se você tem algum vício, ou você conhece alguém que tenha, a importância da gente largar esse vício e trabalhar a evolução. É de uma importância extrema. Então, como eles falam, se eu pudesse voltar no tempo. Então não vamos deixar para o amanhã, vamos aproveitar essa nossa encarnação evoluindo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem e a gente se vê
no próximo relato, numa próxima psicografia.